O que que é o emagrecer 3 quilos, né? Porque eu comi a mais nas férias, engordei 3 quilos e tudo mais, tal. E o que que é realmente esse paciente obeso, né? Porque as pessoas acabam até confundindo muito isso. Então, assim, obesidade, Yuri, é uma doença crônica progressiva e recidivante, sabe? Uhum, Um paciente que não tem obesidade, ele tem o controle energético perfeito. Assim, quando ele começa a se alimentar, ele vai ter o prazer da alimentação, vai ativar receptor de dopamina, mas com uma quantidade pequena. Se porventura ele começa a ter um acúmulo de tecido adiposo, no tecido adiposo a gente tem a produção de uma substância chamada leptina, que vai lá no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, vou ficar repetindo essa palavra porque o hipotálamo é importante. Então, a leptina, que é produzida no tecido adiposo, vai lá no hipotálamo e sinaliza para o corpo: olha, tá tudo bem, eu estou com reserva, não precisa me alimentar tanto mais. E aí vai fazendo esse controle. A pessoa que não tem o cérebro da obesidade, ela tem o balanço perfeito, ela não vai ganhar peso uhum. diferente de uma pessoa que tem propensão à obesidade. Então, a pessoa com propensão genética à obesidade, para se alimentar de uma coisa prazerosa, ela já tem que comer uma quantidade muito maior do que uma pessoa sem obesidade. Ou seja, comida prazerosa, Yuri, tem mais caloria, ou seja, ela come mais caloria. Quando ela começa a fazer o acúmulo de tecido adiposo, esse acúmulo de tecido adiposo produz a leptina, mas a leptina nela não funciona. É como se o hipotálamo não tivesse vendo o ganho de peso. E ele fica lá estimulando: olha, você tem que ter reserva, cadê o tecido adiposo? Porque essa sinalização é defeituosa. Então a pessoa fica cada vez mais ganhando peso. E esse contexto que a gente vive hoje social, ele é muito propício a esse acúmulo de tecido adiposo. Nós Uhum. estamos numa sociedade cada vez mais sedentária e cada vez mais com alimentos, uma disposição de alimentos ultraprocessados e industrializados. É muito mais difícil a gente comer comida saudável hoje em dia. Se a gente não procura ativamente, a gente não se alimenta de comida Sim, saudável e passa 8 horas do dia sentado numa cadeira trabalhando. sim, e é verdade, é verdade. Então, a gente tem pouco acesso às vezes e tem até uma questão de agora dentro das empresas até tem, né? Muitas vezes as empresas até tentam fomentar isso, mas as pessoas até negam, né? Muitas vezes, porque não, não vou comer a fruta, não vou comer isso, não vou comer aquilo, tal, e etc. Com uma idealização de quanto menos comida, mais eu emagreço, né? Não é assim, não é mesmo. E assim, aí a pessoa vai, viaja e ganha 2 quilos, 3 quilos, porque está no momento de festividade, porque comeu os 3 pedaços de pizza ali com a família no final de semana. Isso não faz dela uma pessoa com o cérebro de uma pessoa com obesidade e tampouco uma pessoa com transtorno alimentar. Ela só é uma pessoa que está passando as diferentes fases da vida dela. Uhum. Ela tá vivendo, né? Exato, está vivendo. E essa variação de peso, ela está dentro do esperado, de normalidade. Uhum. E Dani, até você sabe que aqui dentro do nosso podcast a gente tem um quadro muito específico que é os mitos e verdades sobre fome, etc. E a gente sempre abre isso aqui para os convidados até para a gente desmistificar para as pessoas mesmo algumas coisas que são muito faladas por aí, que são culturais até, mas são totalmente errôneas ali e acabam influenciando muitas pessoas. Tu lembra de algum mito ou verdade, literalmente, que é falado à torta e à direita aí no seu consultório? Nossa, Yuri, são tantos que, assim. Mas eu acho que um dos principais é acreditar em dietas da moda. E foi o que você trouxe, né, de exemplo. Esse é um dos maiores mitos que chegam para mim. A pessoa, geralmente já chega porque a pessoa está frustrada, porque ela já vivenciou e viu que não dá certo. Então, assim, dieta da moda não emagrece, não vai manter. Você pode até perder peso no curto espaço de tempo, mas vai ser às custas, provavelmente, de massa muscular e de desidratação. Então, assim, mito total, não acredite em dietas da moda. Procure um especialista, né? Essa é a ideia. Procura um especialista. E o pior é que a galera vê o efeito e se frustra depois, porque volta tudo, né, Dani? E volta tudo. Na hora que ela normaliza uma dieta ali, aí volta todo o peso, aí fica nesse ciclo vicioso. Que é até um efeito que a gente vê bastante, né? Que a galera brinca, não, é um efeito sanfona, né? Então emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E há possibilidades, literalmente, da pessoa manter um peso, né? Ela só vai ter que se adequar ali, mas é uma grande virada de chave que a pessoa vai ter que fazer, todo o tratamento, toda a integração com a comida, todo processo medicamentoso também. Então, puta, eu acho animal. Você lembra de algum outro mito e verdade que a galera fala muito pra você? Bom, assim, uma outra coisa que aparece muito no consultório são essas pacientes querendo o corpo do Instagram, sabe? Hum, Então, assim,
Mito, não acredite em fotos que você vê editadas de atores, atrizes, porque isso é mito total. E isso só fomenta uma busca incessante por um padrão de beleza que não é real, sabe? Então, e aí a gente vê muito o contexto da aplicação do Ozempic corroborando pessoas que são magras, ou seja, que não têm obesidade, que sempre foram magras, que nunca tiveram problema de peso, mas que querem entrar num estado de magreza extremo. E lógico, o corpo, do mesmo jeito que ele é contraintuitivo para te emagrecer no contexto de obesidade, ele também vai ser contraintuitivo para te deixar magro num contexto de magreza extrema. É um ato de sobrevivência. Então, as pessoas lançam mão de medicamento para chegar em estados de magrezas totalmente contrafisiológicos, se comparando a corpos do Instagram. Então, assim, mito total, não acredite em foto de Instagram da blogueira que está com corpo lindo, escultural, porque isso daí é tudo edição. Sim, total. E isso pega muito a galera nesse ato de comparação, de querer ter aquele corpo, e acreditar piamente que aquilo é sempre verdade, que é fácil chegar naquilo, né? E às vezes não é nem realista, né, Dani? Isso machuca muito o emocional das pessoas. É o que a gente vê muito hoje, eu acho que hoje, no momento. A gente sofre uma influência cada vez mais negativa das redes sociais, né? As pessoas acabam sofrendo cada vez mais, brigando nos relacionamentos, tendo essas comparações, tendo inveja. São sentimentos muito abruptos ali que a gente tem dentro das redes sociais que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo ali e com as influências que aquilo ali nos causam. Interessantemente, né, toda essa tristeza causada muitas vezes pelas redes sociais, a gente vai lá e desconta na comida, né? Então o ciclo fica vicioso, literalmente, e precisa ser corrigido. Você lembra de mais algum, Dani? Vamos lá, mais algum contexto. Acho que poderia dizer sobre esses protocolos para o verão, sabe? Olha, Yuri, é uma coisa que dá o que falar, sabe? As pessoas querendo, em 2 meses, que resolva a vida, que chega lá no consultório e fala, olha, eu quero estar bem para o verão, mas durante um ano inteiro não se preparou, não fez atividade física, não teve uma alimentação, e agora acha que dentro de que existem remédios milagrosos ou que algo possa ser feito nesse sentido. Então, isso, sabe, Yuri, eu acho que o reforço, a palavra final aqui é assim, constância e o equilíbrio vão ser os principais norteadores para uma vida mais saudável, mais onde a alimentação, ela, você tem uma interação sadia com ela, sabe? Com as emoções, lógico, a gente se alimenta com base nas nossas emoções, mas também dentro de um contexto onde você tem uma boa relação com o seu ambiente, né? O ambiente que você está. E essa busca por resoluções simples, a curto prazo, extremistas, Não dificilmente funciona. elas vão trazer resultado. Na verdade, o resultado que elas vão trazer vai ser só sofrimento, vai ser só frustração, e num contexto de longo prazo não tem nenhum benefício nisso. Então, se você quer o corpo do verão, comece a se preparar na primavera, no outono, no inverno, que certamente no verão você vai estar com o corpo e com a mente muito bem preparados para passar aí o seu período de férias, né?